Você está prestes a assistir uma das histórias mais perigosas do nosso tempo, que começou como ameaças verbais entre dois países, virou uma troca de mísseis, drones, sangue e medo. E a pergunta que o mundo inteiro está fazendo agora é: essa guerra entre Irã e Israel pode se transformar na Terceira Guerra Mundial? O mundo está em alerta. A tensão entre Irã e Israel ultrapassou o limite da diplomacia e entrou no campo de batalha. Sirenes ecoam nas cidades. Caças cortam os céus. E milhares de pessoas vivem sob o medo de um ataque a qualquer momento. Mas o que está por trás dessa guerra? E por que tantos outros países estão preocupados com esse confronto? Para entender o que está acontecendo agora, é preciso voltar no tempo. Irã e Israel nunca foram aliados. Desde a Revolução Islâmica do Irã em 1979, o país se posiciona fortemente contra a existência do Estado de Israel. A partir dali, o Irã passou a financiar e apoiar grupos armados como o Hezbollah, no Líbano, e o Hamas, na faixa de Gaza, menos dois inimigos históricos de Israel. Quanto isso, Israel, com apoio dos Estados Unidos e de parte da Europa, sempre viu o Irã como uma ameaça real à sua sobrevivência, principalmente por causa do programa nuclear iraniano, que avança ano após ano. Israel teme que o Irã esteja prestes a desenvolver uma bomba atômica. E se isso acontecer, o equilíbrio de forças no Oriente Médio pode simplesmente explodir. Durante anos, essa guerra foi fria e indireta. O Irã atacava através de seus aliados e milícias. Israel respondia com bombardeios cirúrgicos contra bases iranianas na Síria. Era um conflito nas sombras, até que a sombra virou fogo. Um ataque israelense atingiu um consulado iraniano em Damasco, capital da Síria. Isso foi visto como uma provocação direta. A resposta veio em grande escala. O Irã lançou mais de 300 drones e mísseis em direção a Israel. Foi a primeira vez que os dois países entraram num confronto direto, sem intermediários. O ataque foi em grande parte interceptado pelos sistemas de defesa israelenses. Mas o recado foi claro: o Irã está pronto para a guerra. E Israel respondeu com ainda mais força, bombardeando alvos em território iraniano. Agora, os dois lados estão em guerra aberta. E o mundo assiste com medo do próximo passo. Só que esse conflito não acontece em um campo isolado. Ele afeta toda uma região. O grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, intensificou os ataques contra o norte de Israel a partir do Líbano. No Iêmen, grupos rebeldes Houthis, também financiados por Teherã, começaram a atacar navios ligados a Israel no Mar Vermelho. No Iraque e na Síria, milícias xiitas estão mobilizadas. A guerra está se espalhando, e não para por aí. Os Estados Unidos já posicionaram navios de guerra no Mediterrâneo. Deixaram claro: se Israel for ameaçado de forma grave, os americanos vão intervir diretamente. O mundo já viu esse filme antes, e não termina bem. Do outro lado, a Rússia, que é aliada do Irã na Síria, observa tudo de perto. A China pede calma, mas tem fortes interesses na estabilidade do Oriente Médio, principalmente por causa do petróleo. E o mundo todo sabe: um erro de cálculo, um ataque mal interpretado, pode arrastar grandes potências para um conflito sem volta. Enquanto os líderes jogam xadrez geopolítico, são as pessoas comuns que pagam o preço. Em Israel, milhares vivem em abrigos. Crianças aprendem desde cedo a correr para o bunker ao ouvir uma sirene. No Irã, famílias acompanham as notícias com medo, mas também com sentimento nacionalista. Muitos apoiam a resposta iraniana, outros temem o que virá. A guerra não é mais como nos livros de história. Hoje, ela também acontece pelas telas. Câmeras registram ataques em tempo real. Vídeos de explosões viralizam nas redes sociais. A informação é uma arma usada para influenciar a opinião pública e pressionar governos. Mas nem toda informação é confiável. Há fake news circulando, imagens fora de contexto, discursos manipulados. Em tempos de guerra, a verdade se torna a primeira vítima. E quem perde o controle da narrativa pode perder apoio internacional. Além do medo e da destruição, o impacto econômico já começa a ser sentido. O preço do petróleo subiu rapidamente. Isso significa gasolina mais cara, inflação, impacto global. Mesmo países distantes do Oriente Médio estão vulneráveis a esse efeito dominó. E há outro risco ainda mais assustador:
ou nuclear, Israel já deixou claro que não vai permitir que o Irã tenha uma bomba atômica. Se sentir que o programa nuclear iraniano está perto demais do objetivo, pode lançar um ataque preventivo. Isso seria o estopim de um conflito em escala catastrófica. O Irã, por sua vez, insiste que seu programa é pacífico, mas a comunidade internacional tem dúvidas. Agências de inteligência dos Estados Unidos da América e de Israel alertam há anos que o Irã está cada vez mais perto da capacidade de construir uma ogiva nuclear. Internamente, tanto o Irã quanto Israel enfrentam pressões. No Irã, o povo vive sob sanções, inflação alta e repressão política. Muitos questionam se vale a pena entrar numa guerra, mas o governo usa o conflito para unir o país contra um inimigo comum. Em Israel, o clima também é de divisão. Parte da população exige uma resposta dura, outra parte teme uma escalada que custe muitas vidas. Reservistas foram convocados. As fronteiras estão fortemente militarizadas. A qualquer momento, uma nova onda de ataques pode começar. A diplomacia tenta agir, mas sem sucesso. A ONU faz reuniões de emergência, mas os membros do Conselho de Segurança estão divididos. A Rússia defende o Irã, os Estados Unidos da América defendem Israel, e o impasse continua. As grandes potências falam em evitar uma guerra mundial, mas ao mesmo tempo continuam se armando, enviando tropas e testando limites. É como uma roleta russa em câmera lenta, todo mundo torcendo para a bala não disparar. Nesse cenário, a paz parece distante, mas ela não é impossível. A história já mostrou que até os maiores inimigos podem sentar à mesa. Mas para isso acontecer é preciso coragem. Coragem para recuar, para reconhecer erros, para ouvir o outro lado. E acima de tudo, para colocar a vida humana acima do orgulho nacional. Enquanto isso, a guerra segue. Bombardeios, retaliações, ameaças. A cada novo ataque, a chance de diálogo diminui e o medo aumenta, porque todos sabem que se essa guerra escalar, ela pode se tornar global. E o mundo não está preparado para isso, mas há sinais de esperança. Pessoas nos dois países pedem paz. Em meio ao ódio surgem gestos de solidariedade. Médicos que salvam vidas sem perguntar de que lado estão. Jornalistas que arriscam tudo para mostrar a verdade. E cidadãos comuns que só querem viver, amar e respirar. No fim, a pergunta continua no ar. Estamos diante de uma guerra passageira? Ou estamos vendo o começo de algo muito maior? A resposta ainda não está escrita. Mas o tempo está passando, e o mundo inteiro assiste, em silêncio, esperando o próximo capítulo. E você? Acha que esse conflito pode se transformar em uma guerra mundial, ou ainda há tempo para impedir a maior tragédia do nosso século?